Bom dia, graça e paz. Eu me rendo, Senhor, para te conhecer mais, para te conhecer melhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o nosso Deus para sempre. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja de Jesus Cristo. Mais uma semana que se inicia, que nós estamos totalmente 100% na mão do Senhor. Você pode falar isso? Faz seu querer em mim, Senhor. Faz a sua agenda em mim. Aleluia. E nesta semana, nós vamos iniciar falando sobre renúncias. Renúncia. Renunciar não é fácil. Quando renunciamos algo, estamos deixando outras coisas para trás. Renunciar é abrir mão. E nós vamos ver isso à luz da palavra de Deus. Lá em Lucas 14, a partir do 25, vai dizer assim: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Forte, forte essas palavras, né? Porque o que a gente vê acontecendo todos os dias, todas as horas, é nós colocarmos tudo e qualquer coisa antes de Deus. E aqui está falando, se você não me amar mais do que a tua família, o teu pai, a tua mãe, o teu emprego, o teu trabalho, a tua profissão, você não é digno de ser chamado meu discípulo. Toda escolha tem uma renúncia. Toda escolha traz uma renúncia. Todo sim traz um não. Quando escolhemos uma profissão, estamos renunciando às outras. Por exemplo, atletas renunciam à família, o país, para seguirem os seus objetivos. Músicos renunciam ao tempo livre de divertimento para passarem várias vezes o mesmo trecho de uma canção. Assim como os atores, os cantores, os dançarinos, eles vivem uma vida de renúncia para atingir os seus objetivos. O preço de ser discípulo é alto. Por isso, precisamos calcular cuidadosamente se queremos ou não colocar Cristo em primeiro lugar em nossas vidas. Mateus 16, do 21 ao 24, é quando Jesus, próximo à sua morte, começa a relatar aos discípulos o que vai lhe acontecer. Consegue abrir aí em Mateus 16? Eu vou ler para vocês. Mateus 16, do 21 ao 24, vai assim: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciões
dos principais sacerdotes, dos escribas, era necessário que ele fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, o repreendia, dizendo: Ah, Senhor, para de falar essas coisas. Tenha compaixão de ti mesmo. E essa afirmação de Pedro expressa a mentalidade carnal e comum à humanidade. Nós vivemos em uma constante busca pela felicidade e realizações dos nossos prazeres e sonhos. O egocentrismo, a autodefesa, esse é o caminho do mundo, né? Mas Jesus vem na contramão de tudo isso e diz: a filosofia do mundo é salve-se a si mesmo. Mas Jesus vem na contramão de tudo isso e diz: sacrifica-te a si mesmo. E hoje, o evangelho que é pregado é esse: salve-se a si mesmo, que se importe o resto. Ou então, eu nasci para vencer, eu posso todas as coisas, eu sou cabeça, eu não sou cauda. Pouco, muito pouco se tem falado em negar-se às suas próprias vontades, abrir mão dos seus próprios interesses. Existem 3 condições para ser discípulo de Jesus: negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Negar-se a si mesmo não significa abrir mão dos seus sonhos, imagina, mas sim calcular e alinhar os seus sonhos com os sonhos de Deus. E quando isso acontece, certamente muitos sonhos nossos serão anulados, né? Se eles não coincidirem com os sonhos de Deus, até para nos resguardar, até para nos proteger, eles não se realizarão. Até porque os sonhos de Deus são sempre maiores e melhores que os meus. Renunciar-se a si mesmo é abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. É dizer não à sua própria carne, e sim aos propósitos de Deus. É complicado, né? É complicado. Romanos 15, abra lá se você puder. 2 e 3. Romanos 15, versículo 2 e 3 vai estar dizendo assim. Essa aqui eu não deixei aberta. Eu estou procurando aqui. Só um minutinho. Diz assim, a partir do 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos que te insultaram caíram sobre mim. É complicado. Exemplo, quando alguém, né, te trata mal, te trai, ou despreza o seu amor e carinho, e você perdoa. Romanos 12, do 17 ao 21, vai estar dizendo assim. Do 17 ao 21 diz assim: não pague a ninguém mal por mal. Procure fazer o bem diante de todos. Se possível,
o que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Ah, meus amados, não façam justiça com as suas próprias mãos, mas deem o lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, e sou eu que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Sabe, renunciar. Eu deixo de dormir, de descansar, muitas vezes, para ajudar alguém, para ler uma Bíblia, para orar. Por que as pessoas renunciam às suas famílias? Na Bíblia, nós vamos ver os homens de Deus renunciando à família para seguirem a voz do Senhor. A família é o nosso bem maior. Então, se a gente tiver que abandonar a família, terá que ser por um bem maior, que é o Evangelho. Pois ele é o único que está acima de tudo. E a nossa salvação, queridos, ela é individual. Abraão, lá em Ur dos Caldeus, abandonou sua família para seguir a voz do Senhor. Ruth renunciou à oportunidade de casar novamente para acompanhar a sua nora. Entende? Pessoas que abriram mão de coisas importantes na vida dela. E todas elas foram poderosamente recompensadas. Renúncias materiais, o capitalismo moderno tem levado as pessoas a valorizar mais o ter do que o ser. Dois exemplos de renúncia materiais. Levi, ou Mateus, o cobrador de impostos, que àquela altura do campeonato se enriquecia sendo corrupto na cobrança dos impostos. Mas a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus e o Senhor olha para aquele homem e diz: segue-me, toma a tua cruz e segue-me. Ele percebeu que havia encontrado uma riqueza maior do que a que ele coletava. Eliseu, o profeta que foi chamado para continuar no ministério de Elias, era um jovem próspero. Ele cuidava dos bens dos pais, tinha muitos bois, muitas cabeças. Vivia uma vida regada de conforto, mas quando o profeta joga a capa sobre ele, ele não resiste ao chamado. Queima todas as carroças, mata os seus bois, faz um churrasco, quebra as pontes, queima as pontes com o passado e segue o profeta Elias. Pedro era um empresário próspero na pesca. Ele não era um pescador comum. Ele tinha uma indústria da pesca, pessoas que pescavam para ele. O Senhor diz: vem, que eu vou te fazer pescador de homem. Ele largou tudo para trás. A empresa, a família, e seguiu a Cristo.
Uma boa forma de renunciar ao material é aprender a doar. Doar para as pessoas, doar para o mais necessitado. Quando nós presenteamos alguém, estamos falando que a pessoa vale muito mais do que aquilo que nós temos. Fazer doação como atitude de gratidão por tudo que temos. Mas fazer tudo isso sem esperar nada em troca. A restituição é uma consequência da renúncia. Renunciar aos prazeres. O hedonismo é uma filosofia de vida que prega que cada pessoa deve satisfazer todas as suas vontades. Assim como Salomão, né? A palavra de Deus diz que não negou bem algum a sua alma. Tudo que ele desejou, ele viveu. E no final da vida dele, ele percebeu que tudo isso era vaidade, era fumaça, era nuvem que se ia. A busca pelo prazer, pela satisfação pessoal, é a rotina diária do homem moderno. E ele não mede esforço para isso. Drogas, sexo desenfreado, exercício físico, a exaustão, procedimentos estéticos perigosos. Tudo isso para satisfazer a sua carne. A consequência, quando esses desejos não são atingidos, é a frustração, o desespero e muitas vezes a morte e a depressão. Dois exemplos de renúncia de prazeres. José do Egito. Lá em Gênesis 39, a partir do 7 ao 15, quando aquele jovem teve a oportunidade de possuir em seus braços a esposa do seu patrão, Potifar, se tornar o amante dela e dali tirar, proveito de muitas coisas. Ele renunciou. Aí conta os seus princípios morais e éticos. A renúncia dele o levou para a prisão, você conhece a história. Mas a consagração da sua vida seria a preparação necessária para ser o futuro governador do Egito. Toda vez que você renuncia pelo reino, você é recompensado infinita vezes mais. Daniel, quando resistia aos manjares do rei da Babilônia, pedindo para comer apenas legumes e água, aquela renúncia poderia levá-lo à morte. Como assim? Esses jovens hebreus recusando as iguarias do rei, mas isso colocou como praticamente um conselheiro, um braço direito do rei da Babilônia. Renunciar a si mesmo é ter consciência. 1 Coríntios 10, 12 vai dizer assim: assim, aquele que julgar está firme, toma cuidado para que não caia. As tentações que vocês têm que enfrentar são as mesmas que os outros enfrentaram. Mas Deus cumpre a sua promessa de que não nos deixaria e que vocês que sofrem a tentação, vocês não tenham força para suportar. Ele quis dizer, não vai sobrevir sobre vocês,
uma tentação maior que vocês não possam suportar. E quando a tentação vier, para que não haja renúncia, você vai orar a palavra Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Bom dia, bom dia.